Olá pessoal, eu sou a Monique e hoje, com a ajuda do nosso Estratégia Concursos com questões gratuitas que você pode pegar pela plataforma, aí no link da descrição eu tenho algumas questões que você pode pegar, a gente vai fazer a nossa revisão, pessoal, aqui de Seguridade Social. É uma revisão rápida e vamos responder tudo bem rapidinho, tá bom? Assim como você vai responder lá na sua prova. Bora lá! Acerca da Seguridade Social, sua origem e evolução legislativa no Brasil, organização e princípios constitucionais, julgue o item a seguir. A primeira Constituição a reunir a saúde, a assistência social e a previdência em um único sistema de proteção social de caráter tridimensional, a Seguridade Social, foi a Constituição Federal de 1988. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac rapidinho? Bora! Certinho! Por quê? Porque a primeira Constituição a reunir a saúde, a assistência e a previdência em um único sistema de proteção social tridimensional foi a nossa queridíssima, não esqueça disso, a nossa querida Constituição de 1988. Vamos para a próxima. A Lei Eloy Chaves determinou a criação de uma caixa de aposentadoria e pensões em cada uma das empresas ferroviárias, visando tutelar os seus empregados, assim considerados não só os que prestavam seus serviços mediante ordenado mensal, como também os operários diaristas. E aí, gente, certo ou errado? Tic-tac. Essa questão, pessoal, está correta. Isso mesmo, pessoal. No Brasil, prevalece doutrinariamente que a Previdência Social nasceu com o advento da Lei Eloy Chaves, que determinou a criação das caixas de aposentadoria e pensões para as ferrovias, mantidas pelas empresas. Pois naquela época, os ferroviários eram bastante numerosos e formavam uma categoria profissional muito forte. Nesse sentido, o Dia da Previdência Social no Brasil é comemorado oficialmente dia 24 de janeiro, justamente porque nessa data começou a vigorar a nossa leizinha aí de Eloy Chaves. A Eloy Chaves determinou a criação de uma caixa de aposentadoria e pensões em cada uma das empresas ferroviárias, visando tutelar os seus empregados, assim considerados não só os que prestavam seus serviços mediante ordenado mensal, mas também os operários diaristas, de qualquer natureza, que executavam um serviço de caráter permanente, desde que tivessem mais 6 meses de serviços contínuos em uma mesma empresa. As principais receitas das CAPs e dos ferroviários vinham de uma contribuição mensal dos empregados, correspondente a 3% dos respectivos vencimentos, de uma contribuição anual da empresa, correspondente a 1% de sua renda bruta, e da soma que produzia um aumento de 1/2% sobre as tarifas da Estrada do Ferro. Os recursos arrecadados eram depositados mensalmente em um banco, escolhido pela gestão da CAP dos ferroviários, sendo que sua propriedade e afetos à finalidade, sendo de sua propriedade e afetados às finalidades da Caixa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Desculpa aqui o barulho do celular. Vamos para a próxima. Vamos para a nossa questão número 3. Bora lá! A Constituição de 1934 deu a sua contribuição ao prever o tríplice custeio da Previdência Social, mediante recursos do poder público, dos trabalhadores e das empresas. E, gente, certo ou errado? Tic-tac, tem que ser rápido. Gente, não tem o que discutir. Não brigue com a questão. Ela está correta. Vamos para a próxima? A Constituição Imperial de 1824 foi a primeira Constituição a prever diretamente um benefício previdenciário com denominação de aposentadoria. E aí, gente, foi em 1824 que teve um benefício com a denominação de aposentadoria? Certo ou errado? Não temos o que discutir com a questão, né? Está errada. Por quê? Por quê? Nas palavras de Frederico Amado, registre-se inicialmente que a Constituição de 1891 foi a primeira brasileira a prever
diretamente um benefício previdenciário, pois o seu artigo 75 garantia a aposentadoria por invalidez aos funcionários públicos que se tornaram inválidos a serviço da nação, mesmo sem existir o pagamento de contribuições previdenciárias. Deveras, a Constituição Imperial de 1824 apenas garantiu formalmente os socorros públicos, de pouca regulamentação em razão da doutrina liberal de aposentadoria. Dessa forma, a Constituição de 1891 foi a primeira a trazer a expressão aposentadoria, ao instituir a aposentadoria para os funcionários públicos em caso de invalidez. Era um benefício de caráter não contributivo, sendo custeado integralmente pelo Estado. Bacana, né, pessoal? É muito bom conhecer a história. Vamos para a próxima. Então, essa questão está errada por quê mesmo? Porque não foi a Constituição Imperial de 1824, mas foi a nossa querida Constituição, mas de 1891, beleza? Que previu ali esse primeiro nomezinho aí, aposentadoria, pela primeira vez. Próximo. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, surgiu da fusão entre o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, e o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social, INAMPS. Gente, tenho certeza que vocês já ouviram falar dos mais velhos INPS. Quando as pessoas falam INPS, me dá uma angústia, porque eu falo, gente, não é INPS. Mas o pessoal mais velho fala, por quê, gente? Tá certo ou errado essa questão? Vamos rapidinho? Essa questão ela está errada. Por quê, gente? Porque, de acordo com a Lei 8029, de 12 de abril de 1990, autorizou o Poder Executivo a instituir o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, como autarquia federal, mediante a fusão do Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social, IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. O INSS atualmente é o responsável pela concessão e manutenção de benefícios previdenciários, sendo a autarquia vinculada ao Ministério da Economia. Então, gente, você viu que o erro da questão foi falar pra gente que foi uma fusão entre o INPS, certo, e o Instituto Nacional de Assistência Médica, errado. Não foi. Foi com o Instituto de Administração da Previdência e Assistência Social. Beleza? Vamos para a próxima questão? Com a criação do Instituto Nacional da Previdência Social, todos os institutos de aposentadoria e pensões e IAPs foram unificados numa única autarquia federal. Tal regramento ocorreu por intermédio da Lei Eloy Chaves, de 1923, marco da legislação brasileira. E aí, gente, certo ou errado? Bom, gente, essa questão tá certo ou errado? Tic-tac. Bom, aqui esse iniciozinho tá certo, né? Com a criação do Instituto Nacional INPS, todos os institutos de aposentadoria e IAPs foram unificados numa única autarquia federal, certo? Tal regramento ocorreu por meio da Eloy Chaves? Não, gente, nem existia isso. A Eloy Chaves é realmente o marco da legislação previdenciária brasileira. No entanto, foi só em 1966, olha só. Foi de acordo com o Decreto 72/66, que trouxe aí pra gente essas mudanças significativas, né, de unificação em uma única autarquia federal. Então, essa questão ela está errada e vamos para a próxima. Em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, ocorreu a uniformização das regras de concessão dos benefícios pelos diversos institutos e pensão então existentes. Certo ou errado, gente? Tic-tac, rapidinho. A questão anterior a gente meio que respondeu essa, né, gente? Certo ou errado? Tic-tac. Certa! Por que essa questão tá certa? Porque em 1960 foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social.
Lopes. Lei 3.807, que unificou o plano de benefícios dos institutos, padronizando o sistema assistencial, a legislação previdenciária dos diversos EAPs então existentes, bem como criou outros benefícios, auxílio natalidade, auxílio funeral e auxílio reclusão. Apesar de não ter unificado os próprios institutos de aposentadoria e pensões, mas tão somente unificado, padronizado a legislação dos IAPs existentes. A Lopes já estava preparando o ordenamento jurídico brasileiro para a posterior unificação dos IAPs em uma única autarquia federal, o que ocorreu em 1967 com a criação do INPS, beleza? Então, essa questão está certinha, vamos para a nossa última sobre esse assunto e voltamos com outros assuntos, tá bom? Vamos lá! A Lei Eloy Chaves, marco inicial da Previdência Social, foi o primeiro diploma normativo a tratar de Previdência Social no Brasil, estruturando o sistema de concessão de aposentadorias e pensões. Certo ou errado, gente? Tic-tac. Acho que essa vocês estão cansados de ouvir, né, gente? Essa daqui está errada. Por quê? Acho que todo mundo sabe. Olha só, 77% das pessoas acertaram essa questão, né? Então, a gente sabe que apesar da Eloy Chaves ser considerada como um marco da Previdência brasileira, não foi o primeiro diploma legal a tratar da Previdência Social no Brasil. Antes da Eloy Chaves, já havia sido publicado o Decreto Legislativo 3724 de 1919, que tratava de seguro de acidente de trabalho, SAT. Além disso, já estavam em vigor algumas leis concedendo aposentadorias para determinadas categorias de trabalhadores, como, por exemplo, os professores, servidores públicos, empregados dos Correios e etc. Nesse sentido, destaco a lição de Frederico Amando. Registre-se inicialmente que a Constituição de 1891 foi a primeira brasileira a prever diretamente um benefício previdenciário, pois seu artigo 75 garantia a aposentadoria por invalidez aos funcionários públicos que se tornaram inválidos a serviço da nação, mesmo sem existir o pagamento de contribuições previdenciárias. Deveras, a Constituição Imperial de 1824 apenas garantiu formalmente os socorros públicos, de pouca regulamentação em razão da doutrina liberal de época. Em 1821, o Decreto 1º de 1º de outubro concedeu a aposentadoria aos mestres e professores após 30 anos de serviço. Já em 1888, criou-se a Caixa de Socorros para os trabalhadores das estradas de ferro de propriedade do Estado, Lei 3397, e o Decreto 9.912 preveniu a aposentadoria dos empregados dos Correios após 30 anos de serviço e 60 anos de idade. Já no dia 29 de novembro de 1892, a Lei 217 instituiu a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte dos operários do Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro. Em 1911, foi editado o Decreto 9284, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, restrita a esses servidores públicos. No ano seguinte, o Decreto 9517 criou uma caixa de pensões e empréstimos para o pessoal das capatazias da Alfândega do Rio de Janeiro. Gente, olha que interessante. A gente tem toda uma história e marco na nossa seguridade no Brasil. Então, Eloy Chaves, embora ela seja um marco de 1923, ela não foi a primeira a tratar desse assunto. Em 1891, a gente já vinha tratando desse assunto, certo? Ainda teve o decreto de 1919, que já previa ali seguro
acidente de trabalho, gente. Muito interessante, né? E hoje evoluiu bastante a nossa previdência, inclusive com a última reforma que ocorreu em 2019. Tá bom, pessoal? Então é isso por hoje. Agradeço muito. Próximos vídeos a gente fala também de seguridade. Obrigada. Tchau, tchau.